Bom, pessoal, vamos ver esse exemplo sobre grandezas diretamente proporcionais. Um forno tem sua produção de ferro fundido de acordo com a tabela Pareto. Então, aqui nós temos duas grandezas. Nós temos a grandeza tempo, que dá para contar tempo, e temos a grandeza produção. E aqui a gente pode mensurar a produção com base no peso do que é produzido nesse forno. Agora, reparem que existe uma razão, existe uma proporção entre essas duas grandezas, porque à medida que está aumentando o tempo, também está aumentando aqui a produção. Então, quando a gente duplica o tempo, né, a produção também duplica. Então, reparem que não é só o fato de aumentar o tempo, também aumentar a produção. Elas estão aumentando da mesma maneira. E é isso que caracteriza que elas são grandezas proporcionais. Então, de 5 para 10 aqui foi 2 vezes mais, né? Dobrou o tempo, aqui a produção também dobrou. Quando isso acontece, são diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Né? E isso não vale só para o primeiro caso, tem que valer para todos os itens da lista aqui. Então, no próximo exemplo, quando triplicamos o tempo, de 5 foi para 15, a produção também triplicou, de 100 foi para 300. E assim por diante. Então, repare que na tabela a razão entre dois valores da primeira grandeza, tempo, é igual à razão entre dois valores correspondentes da outra grandeza, que é a produção. Então, uma das formas a gente determinar que são proporcionais é verificando se aumentou da mesma maneira, e a outra forma é a gente calculando a razão entre essas grandezas. Então, uma outra forma de verificar é que nós podemos comparar aqui a grandeza tempo por meio de uma razão, né? Porque as razões, as frações é uma forma de comparar coisas nas duas grandezas. Então, se eu disser que 5 está para 10, 100 também tem que estar para 20. Se eu disser que 5 está para 15, o 100 também tem que estar para 300. E a resposta dessas duas frações tem que ser igual. Então, observe, se eu pegar 5 está para 15, isso vai dar a mesma resposta de 100 está para 300. Vai dar a mesma razão, 1/3. Se eu pegar outro exemplo, 10 está para 20, assim como 200 está para 400. Então, respectivamente, vai ter que dar também a mesma razão, só que nesse caso, 1/2. Ok? Então, o que a gente pode afirmar? A gente pode dizer que duas grandezas variáveis dependentes são diretamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os valores correspondentes da segunda. Ou seja, essa razão tem que ser igual a essa. Ou ainda, quando a gente compara essas duas grandezas, as razões são equivalentes. Bom, gente, agora vamos ver um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Por exemplo, um ciclista faz um treino para uma determinada prova, mantendo a cada volta uma velocidade constante e obtendo assim um tempo correspondente. Vou ver a tabela seguinte. Então, aqui a tabela está destacando as duas grandezas. A grandeza da velocidade é grandeza porque a gente tem como mensurar ela em metros por segundo. Temos a grandeza tempo, também é a grandeza que a gente tem como conferir, a gente tem como quantificar isso em segundos, de segundo em segundo, ok? Agora, observe o seguinte, como é que eu descubro se é diretamente ou inversamente proporcional? Então, eu vou sempre me basear em uma pergunta. Se eu aumentar a velocidade, eu também aumento o tempo? Se a resposta for sim, se as duas aumentam juntas ou diminuem juntas, é diretamente proporcional. Mas, se for o contrário, se eu aumentar a velocidade, o tempo diminui, então se enquanto a velocidade aumenta, né? Esse tempo ele diminui, então aqui nós temos grandezas inversamente proporcionais, certo? Então vamos observar que essas duas são inversamente proporcionais, porque à medida que eu aumento aqui a velocidade, de 5 foi para 8, o tempo ele não aumentou, ele foi diminuir, de 200 foi para 125. Se eu aumentar aqui de 5 para 10 a velocidade, o tempo diminuiu de 200 para 100. Agora, são inversamente, mas será que são proporcionais? Bom, a gente tem que comparar, né? Se de 5 para 10 eu dobrei, o que vai acontecer de 200 para 100 é que ele tem que cair pela metade. Certo? E foi o que aconteceu. Então a gente pode afirmar que essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais, porque enquanto uma aumentou, a outra diminuiu no mesmo passo.
Se uma dobra, a outra é reduzida pela metade. Se uma triplica, a outra é reduzida por 1/3, e assim por diante. Então, quando duplicamos a velocidade, o tempo fica reduzido à metade. E quando quadruplicamos a velocidade, o tempo fica reduzido à quarta parte, né, que foi o que aconteceu aqui. Então, repare que na tabela, a razão entre os dois valores da primeira grandeza, velocidade, é igual ao inverso da razão entre os dois valores correspondentes da outra grandeza. Essa é a outra forma da gente determinar se são proporcionais diretamente ou inversamente. Então, observe que se eu pegar o 5 e o 10, né, comparando o 5 com o 10, essas duas velocidades, e eu vou comparar com as respectivas aqui, que seria o 200 e o 100. Só que observe que se eu colocar 5 está para 10, assim como 200 está para 100, isso não vai fazer muito sentido, né? Porque as razões elas não vão ser equivalentes. Então eu precisei inverter a posição delas duas. Em vez de 200 sobre 100, ficou 100 sobre 200, para que eu mantivesse aqui a equivalência. Então, se eu precisei inverter uma das razões, é porque elas são inversamente proporcionais. Ok? Outro exemplo, 8 está para 20, assim como 125 está para 50. Mas isso também não faz sentido, porque se eu colocasse 125 sobre 50, elas não seriam equivalentes. A gente precisa de uma equivalência para manter a proporcionalidade. Então, como eu tive que inverter aqui a posição dos dois, eu tive que inverter uma razão, a gente conclui que são inversamente proporcionais. Ok? Então, duas grandezas variáveis dependentes são inversamente proporcionais quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da segunda. Isso quer dizer que se eu comparei aqui a primeira grandeza, eu precisei inverter os valores da segunda grandeza para manter a proporção, portanto, inversamente proporcionais.